pode ser a obra de uma seita esotérica. Tem que ser obra também das massas. Quer dizer, de dentro do mundo. De onde saem os revolucionários? Por exemplo, todo mundo que está em algum partido que se diz revolucionário no Brasil, saiu de onde? Nasceu dentro daquele partido? É uma criatura de laboratório para aquele partido? Não. Ele evoluiu para aquelas posições através de determinadas experiências. Essas experiências foram produto da crise capitalista, política, econômica, mundial, etc, etc. E levaram a pessoa a tirar conclusões revolucionárias. Alguém fala, não, mas é o marxismo. Ele não, não, lógico que é o marxismo. Mas ele aprendeu o marxismo, ele foi atrás do marxismo para aprender e absorver, porque era uma necessidade decorrente da vida dele. É o que aconteceu comigo, é o que aconteceu com todo mundo. Senão, nós estamos no mundo de... Nós estamos que nem a filosofia grega platônica, um mundo de formas supernaturais. Não tem sentido nenhum. Então, quer dizer, essa teoria da crise de direção, da reciclagem, é uma teoria contra-revolucionária. Você vê que uma verdade formulada de maneira abstrata, uma verdade revolucionária, se transforma numa mentira contra-revolucionária. Colocar na atual etapa que a crise não vai se desenvolver porque não há revolução, não há direção revolucionária, ou insinuar isso, é usar uma tese revolucionária para objetivos contra-revolucionários. É a mesma coisa como está o negócio do socialismo barbárie. Agora é a luta pelo socialismo. Que barbárie que não? O que nós devemos dizer é o seguinte, a barbárie está aí, é preciso combatê-la e derrotá-la, e mais importante do que isso, nós devemos dizer o seguinte, é possível e até mesmo é inevitável. É necessário e porque é necessário vai acontecer. Porque senão, você não é um movimento revolucionário, você é um Hamlet. Socialismo ou barbárie? Não tem nada a ver. Você acha que o Lenin ficou perguntando se era socialismo ou barbárie? Ele não quis saber. Para ele só havia o socialismo. É uma coisa absolutamente indispensável. A revolução não pode ser feita por personalidades hamletianas. Não pode. O Trotsky tira um sarro muito grande de toda a esquerda centrista da época dele, porque eles eram esses personagens hamletianos. Eles ficavam sempre na indecisão. Todo mundo sabe o que aconteceu na história do Hamlet, né? Ele fica encebando, enrolando naquela dúvida atroz, não sabe se casa ou se compra uma bicicleta, tá certo? E o pessoal vai morrendo como mosca em volta dele. Ele promove um desastre, porque ele não tem decisão. Ele fica naquele socialismo ou barbárie, socialismo ou barbárie. Se ele tivesse falado socialismo, ele resolvia o problema na primeira cena do primeiro ato. Tá certo que não teria tragédia. Mas, do ponto de vista do pessoal no castelo de Elsinore, teria resolvido uma barbaridade. Não teria morrido todo mundo. Não teria morrido todo mundo. O problema da Quarta Internacional, eu acho que se coloca... A Quarta Internacional é o que é a construção de um partido no terreno nacional, no terreno mundial, a mesma coisa. Lógico que as formas são diversas, etc. e tal. O que eu espero, né, eu acho que isso aqui é uma coisa que também deveria ser colocado para o debate, é que não só a classe operária ela seja revolucionada, como que a esquerda também seja revolucionária. Não há dúvida nenhuma de que a esquerda, que se diz revolucionária, precisa ser revolucionada por dentro. Não há dúvida nenhuma. A maioria das organizações que se dizem trotskistas, elas estão muito mais para serem um cancro político do que para serem um potencial revolucionário. Essas organizaçõezinhas, seitas e tal, que passam o tempo discutindo o sexo dos anjos e fazendo política oportunista durante o dia. À noite é sexo dos anjos e durante o dia é política oportunista e vacilações. Precisaria mudar. Algumas teriam que ser completamente varridas no mapa. Tem que haver uma nova mentalidade, uma nova disposição. Porque nós também não podemos ver o... Vamos falar do trotskismo, mas eu acho que a coisa vai além do trotskismo.
A esquerda mundial, os trotskistas são parte disso daí, ela atravessou as vicissitudes da crise capitalista. Por exemplo, os anos dourados, os tais anos dourados, acabou ideologicamente com a esquerda mundial. Depois surgiu, na década de 60, toda uma ruptura do stalinismo e tudo mais. Também tiveram muita dificuldade de formular algum tipo de programa revolucionário. Também se cristalizou como um fenômeno adverso. Você vê, os grupos guerrilheiros, a OLP, o CNA, se transformaram em uma direita burguesa igual o PFL no Brasil. E assim por diante. Quer dizer, aqueles que não passaram totalmente para o lado da burguesia foram influenciados. Muitos cristalizaram coisas ruins do período de dificuldades. Teve um importante ascenso revolucionário nos anos 60, nos anos 70. Mas também não conseguiu modificar fundamentalmente a situação. Agora, para falar seriamente em revolução mundial, tem que haver um revolucionamento. De dentro dos sindicatos, de dentro das organizações de esquerda, tem que surgir uma mentalidade verdadeiramente revolucionária. Uma disposição subjetiva revolucionária. Uma maior aproximação do programa revolucionário, sem os dogmas e preconceitos que foram acumulados por boa parte da esquerda. Para isso é preciso observar cuidadosamente. Nós temos que ver. No Brasil tem muita gente que é militante de esquerda. Em que medida a experiência vai fazer com que eles evoluam para uma posição revolucionária? Numa grande medida essa é a tendência. Gente que está no PT, que está no próprio PCdoB, gente que está na força sindical, em todos os lados, gente que está nos partidos burgueses. Isso aí tudo vai romper. Vocês vejam. No começo da crise revolucionária, no começo do século, a Revolução Russa, a Revolução Alemã, a social-democracia era esmagadora, a direita dominava. Mas, de repente, de todos os lados, surgiram lideranças revolucionárias e formaram os partidos comunistas. A Terceira Internacional, ela surgiu quase que do nada, mas em boa parte de dentro da Segunda Internacional. Nos anos 30, a Terceira Internacional é maior que a Segunda Internacional, muito maior. Nos anos 20, foi por um fio de cabelo que a Terceira Internacional não esmagou completamente a Segunda Internacional. Agora, essas pessoas que formaram a Terceira Internacional, eles eram os verdadeiros revolucionários? Isso não existe. A confusão política era grande, e no momento de dificuldade, essa confusão veio à tona. Por exemplo, na Alemanha, o Partido Comunista Alemão estava dominado por os ultra-esquerdistas que não conseguiam distinguir o pé da mão. E só fizeram coisas atrapalhadas, em teorias malucas, querendo romper com sindicatos, etc. e tal. Você vê que o nível de evolução da Terceira Internacional também não era grande. Isso não impediu, tá certo, o Trotsky de considerar a Terceira Internacional, ainda mesmo sob o controle de Stalin, como organização dirigente da classe revolucionária e da classe operária. Os trotskistas ficaram até 1934 como oposição dentro da Terceira Internacional. Trotsky foi expulso da União Soviética em 1928. Quer dizer, ficaram 6 anos como oposição, sendo que a Terceira Internacional estava dominada pelo stalinismo. Só que quando ele viu que não era possível, de um ponto de vista prático, avançar com essa política, ele propôs romper e construir outra organização. Porque o que não dá para brincar, não dá para brincar de esconde-esconde com a realidade. Mas isso tudo mostra que o processo de direção, de construção